pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz e você está no canal Literatures e hoje eu trouxe uma discussão um pouco angustiante, que é o fato da gente ler muito apressadamente hoje em dia. Faz um tempo já, na verdade uns meses, eu acho que essa é a minha maior angústia de 2016 quanto à minha percepção enquanto leitora, que é o fato de eu ter descoberto, de eu estar percebendo, notando que quanto mais eu leio, mais os dias passam, mais rapidamente eu preciso e eu tenho que ler as coisas. É claro que um pouco isso vem do fato de eu trabalhar e estudar com literatura, mas também eu acho que vem muito da nossa rotina, né, do que o ser humano se impõe hoje em dia. A gente se cobra muito da gente, a gente cobra muitas coisas, inclusive uma produtividade que eu não sei se a gente está apto, se a gente é capaz de alcançar hoje em dia e nunca, na verdade. Muito das angústias da nossa geração é ser cobrado demais, né, ter que fazer muito em tão pouco tempo, e nisso entram as leituras. A gente precisa ler muita coisa em pouco tempo, sendo que leitura demanda muito tempo, demanda muito trabalho. Não é uma coisa simples, não é uma coisa que você sente e faz mecanicamente, ou não deveria ser, e é aí que eu quero chegar. Recentemente eu li esse livro aqui, que eu já até fiz um vídeo só pra ele, que é O Sono, do Murakami. Na verdade é um conto, e nele tem a protagonista que para de ter sono, para de dormir, e começa a dedicar mais tempo para leitura. Em uma semana ela lê e relê Ana Karenina, e isso me incomodou um pouco, mas não é sobre isso o vídeo, é sobre o fato dela passar a ter mais tempo para ler. E que muito do que antes era a correria do dia a dia, todo comum dela e todo regradinho, e que incomodava ela justamente por colocá-la enquanto máquina, sabe? Uma coisa maquinal, trouxe para mim, então, despertou, né, na verdade, essa pulga atrás da orelha sobre eu, né, e as minhas leituras hoje em dia, como que eu leio os livros, como que tá sendo isso. E muitas pessoas, na verdade, aqui no Booktube, que encaram a gente como, nossa, leitores muito assíduos, mas mais do que isso, as pessoas parecem que gostam muito de ver que tal booktuber, ele lê, nossa, rios de livros, sabe, por ano. Quando a gente, na verdade, deveria ver o que ele está lendo e como ele está lendo, e não a quantidade de livros que ele está lendo. E eu tô trazendo esse vídeo no final do ano, enfim, nessa virada de ano, porque eu acho muito importante, porque é justamente nesse momento que a gente para notar quantos livros a gente leu, quantos livros a gente quer ler o ano que vem, enfim, começa a traçar metas. E eu acho que, na verdade, as nossas metas deveriam se pautar muito mais no que e como a gente vai ler e não na quantidade de livros que a gente vai ler, porque isso não diz muita coisa, na verdade não diz quase nada. Eu digo isso também porque a minha memória é muito péssima, e se eu leio um livro muito rapidamente, assim, muito mesmo, eu tendo a esquecê-lo muito facilmente também. Então, quanto mais tempo eu passo com aquele livro, mais eu degusto ele, mais tempo ele fica na minha memória, e eu acho isso fantástico, eu acho que é assim que tem que ser. Então tá, nós temos esse livro que me despertou isso, mas também recentemente, na verdade ontem eu li, foi aí que eu tive o start pra fazer esse vídeo, que eu já queria fazer um tempo, só que enfim, só esse livro aqui que me proporcionou isso, na verdade. Foi o livro A Arte de Ler, do Emile Faguet, acho que é assim que pronuncia. Quem me deu esse livro, na verdade ele chegou ontem, foi a Isa do Lido Lendo. Então, Isa, muito obrigada por esse presente incrível. Sério, já tá sendo incrível. O primeiro texto é Ler Devagar. E ele sim me deixou muito angustiada, porque ele fala que a gente precisa ler devagar. E não é o que a gente faz hoje em dia. Vocês notam isso? Vocês notam isso nas suas leituras também, no jeito como vocês encaram a leitura hoje em dia? É muito angustiante, porque de um lado a gente precisa ler rápido, porque a nossa correria, nosso dia a dia, a nossa realidade demanda isso, mas por outro a gente sabe que não é o ideal. Enfim, esse é o texto de abertura do livro e eu quero ler um pouquinho de algumas partes dele pra vocês, que é:
Para aprender a ler é preciso ler bem devagar, em seguida é preciso ler bem devagar, e sempre, até o último livro que terá a honra de ser lido por você, será preciso ler bem devagar. É preciso ler devagar um livro, tanto para desfrutar dele, quanto para se instruir ou para criticá-lo. Flaubert dizia: esses homens do século XVII, como sabiam latim, como liam devagar. Aí ele vai falar mais um pouquinho e depois vai dizer: essa mania lhe surgiu de um hábito excelente, que é o de ler devagar, que é o de desconfiar do primeiro sentido que se vê nas coisas, que é o de não se abandonar, que é o de não sermos preguiçosos ao ler. E aí também entra uma coisa que me deixa angustiada ao ler, que é: se a gente não lê devagar, será que a gente tá sendo preguiçoso? Não acho, não concordo com isso, porque não necessariamente é isso, né? Mas, enfim, pode ser, muitas das vezes é sim. E aí ele também vai falar que é preciso não ter preguiça ao ler, mesmo a preguiça lírica. Ele vai falar também sobre primeiras impressões. Diz que deve-se ler com um espírito atento e bastante desconfiado de sua primeira impressão. O que é muito importante, porque geralmente a primeira impressão não necessariamente ela permanece, né? Ela pode alterar com o tempo, com outras leituras e releituras, enfim. Ler devagar é o primeiro princípio e se aplica a toda e qualquer leitura, é como a essência da arte de ler. Além de ler devagar, não há uma arte de ler, há artes de ler, e muito diferentes conforme as diferentes obras, e é sobre isso que ele vai tratar nesse livro aqui. Então, se você tiver interesse, eu vou deixar ali embaixo o link para onde você encontrar esse livro aqui. Mas enfim, muito obrigada, Isa, sério, vai ser uma leitura muito prazerosa, já tô vendo já. Então é isso que eu quis trazer um pouco, sabe? Eu quis trazer essa pulguinha também pra colocar atrás da sua orelha, porque eu acho isso muito interessante, muito instigante. Eu acho que é algo que tá nos acontecendo hoje em dia, é algo que tá mudando a forma como a gente se encara enquanto leitor, enquanto a gente, né, caminhão. Entrando em contato com livros, com ideias. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueça do seu curtir, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!